Muito bem, como eu prometi, estou recebendo com grande prazer meu amigo otorrinolaringologista, diretor do Instituto Filippo, ex-presidente da Academia Brasileira de Rinologia. Vocês têm percebido que eu tenho conseguido trazer aqui, graças às minhas relações, não é? Que eu prezo muito, médicos de diferentes especialidades, os expoentes da medicina brasileira, para falar da sua especialidade e a correlação com o Covid-19. Estou recebendo também, com muito prazer, eu quero que a câmera mostre, o Dr. Alex Filippo, que é filho do Alexandre e que é diretor clínico do Instituto Filippo. Doutor Alexandre, a primeira pergunta que me pediram que fizesse é o seguinte: a pessoa com Covid perde o olfato, perde o palato, o paladar, e alguns me dizem até que os alimentos eles se transmutam, têm outro gosto, é uma loucura. Eu queria uma explicação a respeito desses dois detalhes que afetam aqueles que contraem Covid. Amaury, primeiro é ver você de novo. São muitos anos de amizade, convivência com você, com toda a sua família, aliás. E é um prazer enorme de estar aqui. Você fez uma pergunta que envolve um monte de coisa, sabe? A grande verdade é que quando você... Na realidade, o indivíduo não perde o gosto, ele perde o olfato. Quando você perde o olfato, o gosto, boa parte do gosto vai embora junto, porque são dois sentidos que interligados completamente e que se potencializam, sabe? Então, quando você perde o olfato, você perde uma boa parte do gosto. Quando você sente o gosto de maneira... sente o olfato de uma coisa com um cheiro completamente diferente do que a coisa realmente tem, isso se chama parosmia, e é sempre uma alteração nervosa. Então, na realidade, o vírus do Covid produz uma alteração na estrutura nervosa do olfato. Como que isso se dá, é uma coisa que a medicina ainda não sabe. Eu acho que mais de 95% do que ela deveria saber sobre esse vírus. E ela vai demorar para saber, e sempre foi assim. As grandes epidemias da humanidade, elas foram entendidas muitos anos depois que essas epidemias acabaram. A gente está numa epidemia, essa é a pura verdade, e é uma epidemia de um vírus que a gente conhece quase nada desse vírus ou muito pouco desse vírus. Então, qualquer tipo de afirmação, o que se diz de ciência, por exemplo, né? Não, porque é contra a ciência não sabe muito sobre esse vírus. Isso tudo a medicina vai saber, mas vai demorar muito tempo para saber. Agora, doutor Alexandre Filippo, a perda do olfato, não é? A perda do olfato e do palato não é uma característica do Covid. Tem gente que perde e não tem Covid. Ah, sem dúvida nenhuma. Isso é que é intrigante, porque no caso do Covid, por exemplo, Amaury, a pessoa tem uma gripe, ela perde o olfato. Você tem uma gripe muito forte, alguma rinite, você vê, tem um rapaz que trabalha com você aqui, que acabou de me dizer que tem uma rinite. Pergunte para ele, o olfato dele na crise aguda, o olfato vai embora e o gosto também vai. Mas isso são por questões outras, porque o ar não chega na ponta do nervo olfatório. Então, o seu nariz entupiu, o ar não pode chegar lá em cima, então não tem como você sentir cheiro. No caso do Covid, podia ser por isso, porque o Covid também dá uma inflamação na mucosa respiratória, sem dúvida nenhuma, mas não é o que acontece. Ou seja, o indivíduo pode estar com o nariz praticamente normal e ele perde o olfato, entendeu? E muitas vezes com o Covid acontece isso. Isso é por quê? Porque foi uma alteração na estrutura nervosa de condutibilidade da informação elétrica através do nervo olfatório. Agora, como que é feito, como que o vírus faz isso? É que não se sabe ainda, entendeu? Não é porque você perdeu o olfato que você automaticamente está com Covid.
certo? Decididamente não é. Então, eu sugiro que as pessoas vão consultar um otorrinolaringologista. Porque nós temos, a Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia é uma sociedade que funciona muitíssimo bem, é extremamente bem orientada, e os otorrinos estão super conscientes com relação ao Covid, entendeu? A sociedade está prestando atenção nisso, os otorrinos estão sendo muito informados, muito bem informados, como se conduzir em termos de diagnóstico e como valorizar ou não a queixa, que é uma queixa do paciente, de que ele perdeu o olfato. Agora, o uso de máscara por longos períodos, isso não afeta a respiração? Claro que sim, bom é que não é. Se fosse bom, Deus tinha feito a gente com máscara e ele não fez exatamente porque não é. O que acontece é que você não tem alternativa. Aliás, muita coisa que está sendo feita em relação a esse Covid está sendo feita, não é que está sendo feita cientificamente de maneira absolutamente rigorosa, não, é porque não tem outra alternativa. A máscara, a longo prazo, é muito ruim. Uma pessoa que tem uma rinite, por exemplo, ela sofre muito com a máscara se ela ficar muito tempo. E outra coisa, a máscara tem que ser trocada constantemente. A máscara se contamina com extrema facilidade. O indivíduo, para sair de casa, ele devia sair de casa com várias máscaras, sabe? A máscara, eu não sei exatamente quanto tempo que ela dura, mas o mínimo possível. O ideal era o mínimo possível. Porque a máscara se contamina com muita facilidade. E a máscara deve ser usada. Ela tem que ser usada, as pessoas têm que usar máscara, as pessoas não podem deixar de usar máscara. Se você está num lugar fechado, nem com máscara, nem sem máscara, você vai respirar. Doutor. E ar-condicionado. E o ar-condicionado, eu já discuti com você esse negócio do ar-condicionado há muitos anos atrás, que é uma coisa incrível, a irresponsabilidade das pessoas que têm ar-condicionado de não fazerem a limpeza do filtro do ar, como é indicado pela companhia do ar-condicionado ou por qualquer livrinho que você veja sobre ar-condicionado. Coisa que as pessoas não fazem, nem do seu carro, certo? Nem do ar-condicionado da sua casa, nem de outros ar-condicionados. É fundamental. Ainda mais agora na época do Covid, entendeu? Porque o ar tem que ser o mais puro possível. E mais do que o ar-condicionado, tá tudo aberto, como está aqui. A gente está aqui, mas as janelas estão abertas. Isso aí é uma questão de consciência da circunstância que a gente está vivendo. Agora, tem gente que só respira pela boca. É pior, porque o nariz é um grande filtro. Respirar pela boca é muito pior. É um desastre, porque o nariz, uma das qualidades do nariz é conseguir transformar o ar o mais puro ou o mais sem bactéria possível para ele ir para o pulmão e fazer hematose. Para isso é uma das funções do nariz, sabe? Limpar o ar, para ser mais preciso. Quando você respira pela boca, o ar não faz essa função. Então a chance de você se contaminar por bactéria, por vírus ou por qualquer outra coisa é muito maior. Agora, tem tratamento para quem só respira pela boca? Mas claro. O tratamento é ir no otorrinolaringologista. Claro. Os motivos são inúmeros. Para isso, nós temos excelentes otorrinolaringologistas nesse país. Eu tenho a sensação que metade do país ou tem sinusite ou tem rinite. Olha, não é impressionante? Não é metade, mas a estimativa americana dá mais ou menos... A sinusite crônica, a sinusite mesmo, que é... As pessoas têm que entender. A sinusite é uma doença que as estatísticas, principalmente nos Estados Unidos, porque aqui a gente não tem uma estrutura para fazer esse tipo de pesquisa, principalmente nos Estados Unidos dá 23% das pessoas, sabe? A má respiração dá mais do que isso, dá quase 1/3 da humanidade. A sinusite crônica é a doença crônica mais importante do ser humano. Então, a sinusite é uma coisa muito séria, ela vai evoluindo com o passar do tempo, a grande maioria, ou seja, ela vai ficando, proporcionalmente, vai ficando pior. Vai vindo os anos, ela vai piorando. Então, as pessoas, elas devem ir, para isso existe uma especialidade que trata isso, que é o otorrinolaringologista, que é a otorrinolaringologia. E é uma coisa tão séria, eu que trabalho com o nariz, e o meu serviço é um serviço
de otorrinolaringologia, mas que a gente tem realmente uma força muito grande em termos de estudo nessa parte do nariz, que a gente fez um centro de combate à sinusite. Entendeu? Ah, é? Ah, sem dúvida. Com os meus filhos agora. Imagina que eu lá tinha... Mas lá no Instituto Filipo. Lógico. Então, a gente tem uma estrutura completa, com protocolo, com tudo, para exatamente todo paciente de sinusite. Nós recebemos pacientes de vários lugares, inclusive de fora do Brasil. Isso é tudo catalogado, sistematizado, e a gente faz um estudo absolutamente completo de todos esses casos, para ter uma ideia cada vez melhor de como enfrentar esse problema. Esse problema. Agora, doutor Alexandre, nós sabemos da sua reputação em todo o Brasil como exímio cirurgião, onde a cirurgia entra em todo esse complexo que nós estamos tratando aqui. A sinusite na sua fase crônica, ou seja, quando ela está estável, a pessoa praticamente sente aquilo o tempo todo, pressão, o nariz mais ou menos entupido, às vezes sente mau cheiro, às vezes escorre secreção amarelado, e aquilo vem em crise, mas às vezes tem uma crise que praticamente não passa. A cirurgia foi uma alternativa extraordinária, só que ela era antigamente feita com cortes externos, e os cortes externos eram traumáticos e se colocava tampão dentro do nariz. Então, a operação, ela era extremamente traumática e o resultado não era tão bom. Com o advento do microscópio cirúrgico e depois do endoscópio, ela começou a ser feita por dentro do nariz, então tornou a coisa muito mais viável, porque ela é muito menos traumática. É como você imaginar o que se chama de uma laparotomia, que é operar uma vesícula, fazer um corte enorme aqui no abdômen para tirar uma vesícula. Enquanto que hoje se faz um corte pequenininho, coloca um endoscópio no abdômen do indivíduo e vai lá e tira a vesícula e o dia seguinte a pessoa está boa. No nariz é a mesma coisa. Hoje em dia, o cirurgião entra com o endoscópio através do nariz e ele pode refazer todo o sistema de drenagem dessas cavidades, que são os seios que provocam a sinusite, com muito pouco trauma, muito pouca hospitalização e com um resultado muito bom. Então, é muito mais animador para o médico poder indicar essa operação, que antes não era. Porque, putz, se cortar um indivíduo, ele ficava inchado, tinha que curetar tudo e depois tirava 2 metros de gás de dentro do nariz e agora não tem que fazer nada disso. Que maravilha. Doutor Alexandre Filipo. Obrigado, Amorim. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. Dá com vontade de fazer o programa inteiro, não é porque... mas acho que o essencial nós conseguimos obter, que é o que nós queríamos. Difícil trazer o Filipe aqui. O Instituto lá não deixa não deixa uma réstia de tempo para nós. Mas como nós somos amigos, obrigado, você me atendeu. Muito obrigado. Abraço. Muito esclarecedor. O prazer foi todo meu. Olha, deixa eu dar um aviso. Posso dar um aviso? Por favor. Quando você tiver algum problema no seu nariz, por favor, procure um otorrinolaringologista, que é a pessoa adequada para tratar do seu nariz. Obrigado, Alexandre. Tá bom? Parabéns pelo seu trabalho. Valeu.